Bom, a gente abre nosso café dessa sexta-feira falando sobre as questões envolvendo Donald Trump e também o nosso país. Donald Trump veio ameaçando desde janeiro, quando tomou posse aí como novo presidente dos Estados Unidos, a implementação de uma nova tarifa para países, inclusive países aliados dos Estados Unidos, como China, Brasil, Canadá, e inclusive isso já aconteceu. Já houve tarifa, China não é aliada, a China é um grande concorrente, mas houve sim essa taxação da China. Donald Trump havia anunciado uma taxação ainda maior, mas essa taxação foi de 10% para a China, de 25% para o Canadá e para o México. O que os especialistas dizem é que a economia dos Estados Unidos já passou por isso em outros momentos, dessa questão de tarifas, porque o que acontece? Quando você aumenta a tarifa de importação de outros países, a tendência é que outros produtos aumentem de preço. Produtos locais aumentem de preço. Então, os Estados Unidos podem estar à beira de ter aumento de combustível, aumento de alimentos, aumento de carros, por exemplo. Isso porque aço e outras peças vêm principalmente da China, que é o maior produtor, o maior importador dos Estados Unidos nessa área. Então, pode ser que os Estados Unidos tenham que lidar com esse aumento no momento, e de acordo com especialistas, os norte-americanos podem lidar com isso de forma diferente da forma como agiram anteriormente, como ter que escolher produtos mais baratos, fazer ali escolhas no momento da compra, ou até mesmo a diminuição na compra de veículos, o que é bem difícil para os americanos, isso porque a gente sabe, existe um histórico aí na economia americana, né? O norte-americano, ele tem aí a compra dos carros, a facilidade, o facilitador de compra de veículo no seu país. Bom, falando sobre isso, Donald Trump havia determinado, inclusive, também um aumento de tarifa aqui para o Brasil, também para essa questão do aço e do etanol. O vice-presidente Geraldo Alckmin conversou nessa semana com o auxiliar de Donald Trump para negociar aí esse possível aumento. A gente vem falando desde a semana aqui no boletim, da semana passada, aqui no boletim e também no Café em Brasília, que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos da gente. Hoje os Estados Unidos são os nossos maiores parceiros comerciais, a China também é um grande parceiro comercial do Brasil. Então, toda essa outra questão que a gente lida para além da economia, que é a questão da diplomacia, pode sim atrapalhar a relação entre Brasil e Estados Unidos. Viemos falando para vocês que o próprio Congresso dos Estados Unidos passou em uma comissão, que equivale à Comissão de Constituição e Justiça aqui do Brasil, uma lei que pode barrar, pode vetar a entrada de, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes dos Estados Unidos. Claro, essa lei não é apenas para Alexandre de Moraes, mas citaram o Brasil como exemplo, porque Alexandre de Moraes teria aí dificultado a vida, o pedido de investigação de pessoas que moram nos Estados Unidos. Bom, outra coisa que aconteceu nas últimas semanas foi a questão da OEA. A Organização dos Estados Americanos vai eleger agora, nesse mês de março, no dia 10, um novo presidente da organização. Donald Trump queria que o paraguaio, que estava aí à frente dessa corrida eleitoral, vencesse. Ele estava, votando nesse nome do Paraguai para que ele vencesse, porque ele faz parte da extrema-direita e Donald Trump quer manter aí um bloco de direita em todo mundo, criar aí um bloco de direita em todo mundo, inclusive aqui no Brasil, com as próximas eleições de 2026. Já o presidente Lula queria outro candidato, esse candidato que inclusive está sendo apoiado por outros países como Colômbia, como Bolívia. O Paraguai se viu um pouco aí apertado, se viu um pouco encurralado e acabou tirando então a sua candidatura para apoiar o candidato do presidente Lula. Uma vitória, digamos que modesta aí do presidente Lula frente a Donald Trump, porque Donald Trump teria sim esse interesse de ter um aliado à frente da OEA. Já falei aqui algumas vezes, vou repetir, a OEA é basicamente financiada pelos Estados Unidos, não só pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é o maior financiador da Organização dos Estados Americanos. OEA, que esteve aqui no Brasil também para fazer um relatório sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes no caso da trama golpista, suposta trama golpista, envolvendo os bolsonaristas e, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O representante da OEA
Inclusive, se reuniu com o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, também se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes para tirar aí as suas conclusões. Mas esse relatório deve ser entregue, dependendo do resultado, isso pode ser também uma vitória para Donald Trump, que claramente abriu aí uma guerra contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, a gente sai dos Estados Unidos e vamos aqui para o Brasil, vamos voltar para o Brasil, e eu queria falar um pouquinho da semana do presidente Lula. Mesmo